Cuidar é um verbo conjugado por mães. Mas será que só elas precisam se responsabilizar, podem se responsabilizar pelo cuidado? Isso não é uma questão para toda a sociedade? Cuidando de quem cuida é a campanha da Britânia para o Dia das Mães em 2024. A Britânia é nossa apoiadora no videocast da Fala Feminina. Hoje nós falaremos sobre maternidade e carreira. E eu convido vocês a conferir nossa conversa de hoje na página da campanha Cuidando de Quem Cuida, que está nesse QR Code. Bem-vindas. Conciliar o cuidado com os filhos e a vida profissional é um desafio muito grande para as mães. Segundo uma pesquisa realizada pela InfoJobs, a sobrecarga feminina aumenta em cerca de 86% das mulheres entrevistadas. Fora o fato da desigualdade salarial e da falta de oportunidades para mulheres que são mães de filhos pequenos, onde a demanda ela é maior em relação à presença física. Então, a mulher tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E para falar sobre carreira e relacionamento, eu trouxe 3 mulheres que, quando se encontraram aqui hoje, a gente nem queria mais entrar na sala, elas queriam ficar lá na sala do café, porque já estavam fazendo o seu podcast paralelo. Porque mulher e mãe, quando se encontra, tem muita coisa, né, para trocar. Hoje nós vamos falar com a Raquel Stein, que é mãe da Maia e da Clara, advogada integrante do Comitê de Diversidade do Escritório Souto Correia, fundadora da ONG WLN, que promove mentoria para mulheres advogadas, e também a Larissa Sanford, especialista em psicologia positiva, carreira e trabalho. Ela é mãe da Sofia e da Helena. A Maíra Gato, mãe da Malu, jornalista, assessora de imprensa e influenciadora digital. E aí, gurias, vamos começar pela Raquel. E aí, Raquel, como é que foi eu me lembro que nós fizemos uma matéria contigo durante a pandemia para o site da Fala Feminina, e tu estava naquele auge, assim, juntando no mesmo espaço, no mesmo ambiente, o trabalho, a maternidade, os cuidados com a casa, que todas nós vivemos, né, gurias? E aí, conta para nós como é que foi este momento leve? Levíssima, pandemia, né? A gente lembra com tanto carinho, só que não. Na realidade, a Clara nasceu em setembro e quando fechei 6 meses e eu estava começando a retornar de forma mais intensa, veio a pandemia. Então eu acho que um dos maiores desafios, incrivelmente, não foi nem a Clara, que era uma bebê, claro que sim, mas foi lidar com a irmã, a Maia, né? Dentro do estresse de uma pandemia, lidando com uma nova irmã. Então, essa chegada, né? Mas, por outro lado, a gente se uniu muito como família. Então, eu tive algo muito particular que muitas mulheres não têm, que foi toda a família em casa. Então, meu marido e eu, nós todos juntos. Então, isso foi algo positivo. Então, só para não falar de coisas negativas. Mas, sem dúvida, foi um período de não muito sono. Enfim, muitas incertezas, mas eu acho que, ao fim e ao cabo, nos trouxe uma união e algo diferente, mas com muitos desafios. Como essas situações difíceis nos obrigam a criar alternativas, né? Não é só ruim, como tu falaste, não. Né? É algo que surge e a gente vê saídas que não se imaginava, né? Às vezes fica lá fora o problema porque a gente cria um espaço só nosso, né? Como é que foi para ti, Larissa? Então, Fátima, durante a pandemia, eu estava com a Helena com 2 anos, a Sofia com 7, a gente sendo professora, né, do mais velho, e estava fazendo meu doutorado e fazendo grupos com mulheres mães trabalhadoras online, que era para ser presencial e virou online na mesma hora, né? Uhum. Mas esses grupos, eles foram fundamentais para a minha própria vivência dentro da minha casa, eu estudando doutorado em psicologia, estudando as questões de maternidade e carreira, e ao mesmo tempo vivenciando isso. Vivenciando e podendo trocar e apoiar, aconselhar a carreira de outras mães, né? E eu tive um aprendizado imenso, assim, nessa hora, e pude ajudar as mães a refletir um pouquinho como que a gente pode controlar a nossa vida
e não deixar ser controlada por ela, né? Uhum. E a gente via, assim, que nós mulheres muitas vezes deixamos de conversar com os nossos maridos sobre as questões importantes de administração do lar. A gente deixa de conversar em alguns momentos ou de delegar, né? Tinha mães que diziam assim, eu tenho que lavar o cabelo da minha filha. Mas por que o pai não pode lavar? Ah, ele não lava igual. Ele não sabe. Ele não sabe. Isso é um outro tema interessante. Sim, temos que falar sobre. Porque é um lugar de domínio, né? Exato. É onde a mulher domina e reina, é no aspecto do privado, onde ela sabe tudo Isso. e não pede muita ajuda pede. e não divide, né? Aí os homens ficam numa situação, tipo assim, eu tenho que sair para não atrapalhar Isso. e também me alivio porque não tenho que dividir. Exato. Então são muitos sentimentos que rolam, né, nessa hora. Mas foi incrível que no momento que a gente se dá conta disso, algumas vieram me dizer, eu deixei ele lavar o cabelo, eu fiz a unha. Eu tive aquele o autocuidado, né? Para fazer a minha unha, que parece uma coisa corriqueira. Não é. Mas, gente, ela chorava me dizendo, eu consegui fazer a minha unha, né? Uhum. E eu me via nessa situação também. E eu também fui olhar para minha unha, né? Juntei as meninas, a gente fez salão de beleza em casa, e a gente fez as unhas uma da outra, e foi legal. E assim a gente viveu a pandemia. Que criativo. passando. É isso, a gente tem que ser artista também, né? Maíra, e para ti, a pandemia? Assim, a gente fala, né, de forma muito leve agora sobre isso, mas foi um período muito difícil. Muito. E acho que a principal lição que eu tive da pandemia foi em relação à possibilidade... Eu acreditava muito até a pandemia que existia a Maíra profissional e a Maíra mãe. Então, eu vestia a minha capa de manhã, depois que deixava a minha filha na escola, e virava a Maíra profissional corporativa, né? E olhem que azar, gurias. Quando a pandemia começou, eu estava começando há 2 semanas numa nova empresa. E quem é mulher sabe o que é uma nova empresa. Uma nova empresa é mostrar que tu é capaz, é mostrar os teus padrões de qualidade, é mostrar um trabalho excelente. E eu me vi numa situação onde eu não tinha nem relação de confiança ainda com a minha equipe, e a gente entra na pandemia, onde foi um momento de total adversidade. Eu me lembro da cena, daquelas 32 reuniões, videoconferências em sequência, e a minha filha vinha e eu botava assim a mão na cabeça dela, para ela não entrar no quadro da imagem, para as pessoas não verem aquele descontrole. A mão na cabeça, sim, sem machucar. Eu só deixava, porque ela tinha 5 anos, ela queria participar, ela queria aparecer. Claro! E eu não tinha nem intimidade para explicar para as pessoas quem era a minha filha. Então foi um desafio muito grande. Depois de muita crise, levei muito para terapia. E a psicóloga me olhava e dizia assim, Maíra, a empresa te contratou pelo que tu és. E tu és tudo isso. Tu és a Maíra mãe, tu és a Maíra profissional, tu és a Maíra esposa, tu és a Maíra esportista, tu és tudo isso junto. Mas para mim aquilo era o sinônimo de uma derrota. Sim. Parecia assim, perdi o controle. E eu sempre fui muito workaholic, eu sempre fui muito, né, neurada com o trabalho. Então, assim, ali a pandemia me trouxe todo esse estresse para me trazer a leveza que eu tenho hoje em falar disso. Ai, que Porque eu não bacana. tinha isso. Eu achava que, meu Deus, que derrota. Minha filha me interrompendo numa reunião. Meu Deus, que derrota. Eu não... E aí, aquelas horas intermináveis de trabalho para dar conta de tudo que o dia nos exigia, né? Mas para mim foi muito importante, assim, tu falaste sobre a convivência em família. Eu nunca almoçava com a minha filha. A minha filha nasceu e desde os 7 meses ela ia para a creche e os meus dias inteiros eram longe dela. E eu comecei a ter isso. E na volta da pandemia eu entendi que eu não queria perder isso. Então todas as minhas decisões de carreira no pós-pandemia tiveram muita influência dessa importância. De entender que o almoço ali com ela era muito importante. De entender que arrumar ela para o colégio era muito importante. E de entender que era agora. Não é daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos ela não vai querer almoçar comigo. E, gurias, a gente precisa de tempo. Precisa parar o nosso tempo de workaholic, de mulher que quer dar conta, eu quero dar conta lá fora, eu quero dar conta aqui dentro, a minha cozinha, mais não sei o que e tal. Mas filho, é como tu está dizendo, filho tem um outro tempo, uma outra exigência, tem que parar e olhar. E aí tu consegue te relacionar e fazer realmente uma relação afetiva, né? E eles precisam disso. Eu acho que a gente fala aqui de um lugar de muito privilégio, porque muitas mães não têm a oportunidade de fazer decisões de carreira, elas são empurradas pelo mercado ao que lhes é oferecido, mas para as que têm a oportunidade de fazer decisões de carreira, pensem nisso, assim, porque para mim foi muito decisivo. Eu fiz a primeira guinada de carreira quando a Malu nasceu, trabalhava muito aos finais de semana como jornalista, queria muito estar perto dela e decidi fazer essa transição para o mercado corporativo. E depois do mercado corporativo fiz uma outra transição para uma carreira que hoje tem
um nível alto de responsabilidade, mas tem mais liberdade pra estar com ela. Porque é agora, né? É bem É isso. agora. É agora que ela precisa desse Mas é contato. engraçado, eu nunca imaginei segregar a Raquel. Eu sou uma pessoa muito... Eu não posso jogar pôquer, porque eu sou uma pessoa que eu sou assim... Demonstra tudo. Demonstro tudo. Então, assim, eu me lembro da minha primeira gravidez da Maia, eu tirava leite, eu tive muito leite, que é uma bênção e ao mesmo tempo não. Eu, inclusive, doava leite pro banco de leite. E os clientes, eu quero uma reunião, dia tal. Eu disse, tudo bem, mas eu vou precisar de uma sala para tirar leite, porque eu tô amamentando. Então, assim, eu nunca escondi isso. Na escritório, todo mundo sabe, olha, a Raquel tá indo lá com a lancheirinha dela. Ou seja, eu fazia questão de dar, e talvez isso seja da minha personalidade, dar essa visibilidade. Então, esse sofrimento eu não tive. Mas eu vou dizer que essa naturalização de ter os filhos no quadro, hoje é uma coisa, mas assim, muitas vezes eu tive que trancar a porta. E as crianças batendo na porta, ou seja, não é assim só sorrisos e maravilhas, porque Sim. realmente... O porta-retrato não aguenta. Não, então assim, realmente num ambiente pequeno é o que nos resta. Muitas vezes a gente tem que empurrar os filhos para um outro lugar, com o cachorro junto, né, para que a gente possa... Na verdade, isso é uma metáfora, um simbolismo para mostrar o seguinte: a gente empurra de nós mesmos a nossa vida pessoal e transforma tudo numa vida social, corporativa, profissional. E, às vezes, quando volta para casa, leva tempo para fazer essa volta, né? na cabeça. Vocês sentem que administrar isso num lugar só é uma dificuldade ainda muito grande, agora que voltamos para uma nova situação já? Então, Fátima, a gente teve um momento bem grande de home office, mas a tendência desde o ano passado para 2024 é voltar e retornar às empresas, né? Então, e isso é um fenômeno mundial, assim, e saiu em algumas pesquisas também que eu já consultei. E, na verdade, eu acredito que é muito, assim, do como que a gente também se vê, né? De cada uma de nós. Existe uma desejabilidade social que quer que a mulher seja dona do lar e trabalhe. E a gente também, enquanto mulher, mudou o nosso jeito de ser. Hoje a carreira, ela é vista como um meio de sustentar a família, né? Porque até um pouco tempo atrás a gente tinha isso bem forte na figura do homem, mas o custo de vida também é diferente hoje, né? E também uma questão de realização pessoal. Mas a culpa existe ainda. E eu vou dizer mais, além da culpa, ou seja, isso que a gente vive não é da nossa cabeça, gente, não é. Aliás, eu odeio quando chamam mulheres de louca, eu fico possessa com isso, mas enfim. Não é da nossa cabeça. De fato, há uma penalização. Tem estudos que mostram que mulheres, tem um estudo que fizeram nos Estados Unidos, pegaram 2 currículos de mulheres que por mais que seja anônimo, indicava que ela era membro do conselho da escola, etc., ela era, de fato, menos chamada para entrevistas. Ou seja, isto é uma realidade. É real. Ou seja, é um mecanismo de autoproteção e nós estamos corretas. Então, acho que a grande jogada é a gente saber que isto é o jogo, ainda que ele não esteja correto, e a gente conseguir achar uma forma de se impor e lidar e nos apoiar. E aí eu acho que entram as outras mulheres... E por isso que a importância da diversidade nas empresas e nos escritórios, a minha musa, que é a Sheryl Sandberg, fala que ela nunca tinha pensado na necessidade de ter um estacionamento especial para grávidas até ela estar grávida e ter que atravessar todo um estacionamento grávida. Ou seja, ter mulheres que vieram antes da gente, que estão nesse local para nos receber, para nos acolher, é importante. Com certeza. Que foi o fenômeno que eu vi nos grupos. Isso. A gente se apoiava muito e vejo ainda, né? Porque eu sou orientadora de carreira e converso muito com as mulheres, né? E de poder dizer assim, não, amiga, vai fazer tua yoga que eu me deixo as crianças aqui. Outro dia a gente se troca, né? A gente se troca os filhos. Hoje tu leva para a escola, amanhã tu leva. E se a gente não tem isso, fica muito difícil. E aí o conflito entre o trabalho e a culpa interna gera um sofrimento que dá quadros de ansiedade, estresse e etc, etc. Mas a rede de apoio é algo muito novo, né? Quer dizer, novo nesta faixa, nessa década, né? Isso. Mas sempre a rede de apoio era algo normal. Tinha a mãe, tinha a avó, tinha a tia. Tinha até sempre uma tia solteira que segurava a onda da galera toda dos filhos, né?
e largava para a vizinha e tal. E também as mulheres não trabalhavam fora. Sim. Então, assim, a gente tem um mundo, quando diz assim, ai, mulher, muito mimimi, eu disse, não, gente, a minha mãe criou 10 filhos. Sim, mas o mundo é outro. O mundo está muito mais complexo. Perdeu muito a vida em comunidade. Eu tenho uma família do interior. E eu vejo, por exemplo, que os meus primos que ficaram no interior, eles vivem em comunidade. A minha avó, com mais de 80 anos, ajuda a cuidar das crianças pequenas até hoje. Não é uma rotina diária, mas quando alguém precisa, ela ajuda. E a avó também ajuda. Todo mundo ajuda um pouquinho, né? E até a própria relação de vizinhos parece mais estreita no interior. É verdade. Então, o que a gente vive... Eu lembro que eu vi uma pesquisa que mencionava, assim, que a mais mal posicionada nesse cenário era a mulher da classe média. Urbana. Porque ela está num contexto onde ela tem pouca vida em comunidade, normalmente ela tem uma alta carga de trabalho, e ela não tem, às vezes, a mãe dela ainda trabalha, os avós ainda trabalham, porque é uma, né, ou seja, uma necessidade, ou por uma realização, né, que os avós ainda trabalham. Então, a gente perdeu muito isso da vida em comunidade, e ficou um gap de quem que vai fazer isso. Porque a gente precisa de apoio, precisa de cuidado, precisa de, né, a própria vida em comunidade também cria melhor as crianças, né? Eu acho que a criança que é criada só pelo pai e pela mãe, com poucas relações, fica num outro contexto que às vezes não é muito favorável às negativas, à questão do não. Então, assim, eu acho que a gente perdeu muito isso da vida em comunidade. E quando a gente, só complementando, quando a gente falava ali sobre a presença de mulheres nas empresas e elas pensarem isso, a gente precisa ter mulheres que lutem. Porque eu, há pouco tempo atrás, fui numa entrevista de emprego, onde fui entrevistada por uma mulher mãe, que me perguntou se eu pretendia ter outro filho. Então, não basta tu ter um filho, a dúvida é se tu vai ter outro filho. A quem importa se terei outro filho ou não nessa empresa? Não é uma mulher mãe fazendo isso, tem uma cultura corporativa instalada que diz para essa mulher, olha aqui, ó, mulher engravida, mesmo que tu tenha engravidado. Talvez um gestor masculino a tenha orientado, mas o que eu digo assim, a gente precisa de mulheres que lutem, que consigam ter também esse olhar sensível, e no momento que tu pede uma sala de amamentação, de alguma forma tu está sendo resistência para mudar isso, né? Sem dúvida. E aí eu também, quando lá no meio da pandemia, eu olhei para o meu chefe e disse, olha só, eventualmente a minha filha pode entrar, ela tem 5 anos, ela já tá conseguindo pegar comida sozinha na geladeira, ir no banheiro e limpar o número 1, mas pro número 2 pode ser que ela me chame, tá? Então a gente vai precisar desses momentos. Então, não é fácil, mas são coisas que a gente precisa ir fazendo, até para que as nossas filhas, nós aqui como mães de meninas, possam viver uma luta um pouco menos intensa que a nossa. Segundo o Banco Mundial, ainda demora 200 anos. Então, 200? Banco Mundial, eles são matemáticos, Mas né? eu acho que eu já vejo uma transformação. Eu acho que a gente vive uma transição hoje. Antes de a gente mudar de assunto, eu só queria deixar uma dica que para mim foi muito importante. Um livro, não sei se vocês leram, o Deixa a Peteca Cair. É um livro incrível, depois eu dou os detalhes, que ela fala sobre isso. E quando as pessoas me perguntam, como é que você dá conta de tudo? Eu vou te contar um segredo. Eu não faço tudo. Eu não dou conta de tudo. E justamente ter estes contatos e ter a humildade de ceder o controle, eu acho que é isso que torna a gente, essa possibilidade desse equilíbrio entre vida e trabalho. Eu acho que isso é a chave, essa comunidade. Então, sim, só para e tem um pratinho que vai cair. Vai cair. Direto. E aí, assim, nós até publicamos esses dias sobre isso, que as mulheres não dão conta, tem que ficar girando o pratinho e tu tem que escolher o que vai cair. A reação das mães foi o seguinte, não, nós não podemos deixar nenhum pratinho cair, mas e se for o pratinho do filho? Eu disse, escolhe o filho, deixa a casa. É uma questão de escolha, mas vocês veem que é tanta culpa, tanto peso, que diz assim, eu não vou deixar meu filho cair. E nós somos criadas assim, né, Fátima? A gente vai, isso é um assunto já de senso comum, a gente vai nas lojas de brinquedos, as meninas têm as panelinhas, roupinha, o ferrinho de passar, né? E as minhas filhas, por exemplo, elas gostam de ir na sessão dos guris, porque é mais desafiador, né? As minhas adoram dinossauro, ela tinha um dinossauro de brinquedo. Em vez de boneca, ela não gostava não de boneca. Então a gente vive, a gente nasce assim, e é a cultura onde a gente tá, né? Então a gente poder se dar conta de que eu posso, azar também, se eu não quiser. Hoje eu não quero usar salto, a gente comentava antes, a gente não quer mais usar salto, a gente quer conforto. E tem uma hora que tu não quer ficar com teu filho. Não. E tá tudo bem. Okay. A gente não ama filho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exato. Esse amor incondicional, assim, que... Sabe que ninguém pratica, mas todo mundo recita. Eu amo meu filho incondicionalmente. Eu digo, tá,
Agora vem aqui e me conta. Isso Não, faz bem até para ter uma qualidade de tempo melhor com a tua criança, né? Eu faço yoga há 16 anos e eu preciso daquele tempo. Eu trabalho numa empresa, eu sou consultora, né, de carreira para mães. E quando eu saio para minha yoga, eu penso, meu Deus, são 2 horas na semana e eu estou me culpando? Como assim? E uma curiosidade, Né? tu fala muito, quais são as principais? Porque eu tenho, na mentoria das mulheres advogadas, eu pego as jovens advogadas, elas já sofrem de antemão pensando na possibilidade de maternidade, o que é, de novo, baseado na realidade, ou seja, não é que elas estão alucinando, mas eu queria ouvir, assim, o que tu escutas, assim, das mães, assim, o que é o principal tema que elas trazem? Assim, olha, essa é a minha preocupação como mãe e como profissional. Então, eu atendo diversos tipos de mães, tá? Eu atendo as mães que trabalham muito, que a gente tá falando aqui, talvez por a gente se identificar, que tem que buscar essa rede de apoio e, assim, gurias, diminuiu, mas ainda existe rede de apoio bastante, porque eu acho que daí não ia conseguir viver, assim, né? Então, a mãe com os companheiros, companheiras, as mães com os vizinhos, ainda os avós muito presentes, né? A gente vê isso. A gente tem aquela mãe que se divorciou e é mãe solteira praticamente, né? E ela tem que te dar conta do divórcio, do trabalho, porque muitas vezes, quando viram mães, e aí o grande público que eu tenho, sai do trabalho. E reconstrói. Mas saiu uma pesquisa do IBGE que 52% das mulheres até 2 anos depois da licença maternidade ou são demitidas ou saem. Exato, Sim. é a maioria. Imagina 52, gente. É muito. Então, E é interessante que muitas mulheres, também eu vi uma matéria ontem, que falava que escolheram dar um tempo a mulheres casadas para cuidar dos filhos, porque o marido vai manter um período ali, ela abre mão da sua carreira. Exatamente, foi o que eu vivi, né? Eu vivi isso, assim, quando a minha primeira filha nasceu, faz 11 anos, eu conversei com meu marido, eu chorava, eu disse, eu não vou voltar. Ela tinha, assim, 6 meses, 5 meses, eu disse, eu não vou conseguir, e a gente conseguiu, e isso é um privilégio, porque a grande maioria das mulheres precisa trabalhar, né? Eu me considero ter tido esse privilégio, conseguir estudar. E para voltar, Fátima, é muito difícil. Porque eu escutei coisas assim, mas tu está 11 anos fora. Eu falei, não, eu fiz um doutorado. Eu sou consultora. Não, mas tu ficou 11 anos fora. Então, a maioria das mulheres que eu atendo são mães de filhos pequenos que estão tentando se recolocar no mercado de trabalho, abrir um negócio, então mulheres empreendedoras que reconstroem as suas carreiras para poder conciliar. Cara, pra ter dito, mas se tu soubesse o que eu aprendi a lidar com gestão de crise nesses 11 anos, as habilidades de negociação que eu desenvolvi, eu paro e penso assim na Maíra antes de ter filhos e a Maíra depois da Malu, eu desenvolvi muita maturidade, muita paciência, lidar com a ansiedade, lidar com os nãos, lidar com essas divergências, a própria gestão de crise, capacidade de ficar calma enquanto a crise tá rolando, que era uma coisa que eu não tinha, entendeu? Então assim, eu acho que também a gente precisa falar muito sobre as habilidades que a gente ganha com a maternidade. Eu juro pra vocês, eu não tô brincando sobre isso. Não é fala pronta. Não é? Eu acho que falta também ao mercado esse entendimento dessas muitas habilidades, da capacidade da sensibilidade. Eu acho que o mercado discute muito pouco o nosso poder de intuição sobre as coisas. Quantas vezes uma gestora mulher consegue ter uma visão muito mais global sobre uma equipe, consegue perceber coisas que talvez alguém que não lide com esses sentimentos em família não saiba. Então, assim, acho que nos falta também esse entendimento de que estar parada em casa não é estar parada em casa. Tu tá desenvolvendo habilidades que nenhuma faculdade vai te dar, que às vezes a vida não te dá. Então, eu acredito muito, assim, que essas nossas conversas, esses espaços sejam importantes, porque eu acho que as coisas só vão mudar quando existe um esforço real do mercado. Eu não vejo, assim, o mercado como um todo hoje se esforçando. Infelizmente, talvez eu saia porque a minha filha teve febre. Eu vou ter que sair. Só tem que ser eu, ela, é eu que ela quer. E não vai ser aquele turno de trabalho que vai prejudicar todo o meu desempenho. Exatamente. Sabe? Então, assim, mas é que são padrões masculinos. Quando a gente pensa num gap no currículo, quando a gente pensa em não se ausentar e estar 100% disponível, a gente tá pensando num padrão masculino em que ele tinha uma mulher que ficava em casa e cuidava dos filhos,
Né? Então, eu acho que a grande questão não é que não é um esforço, é muito confortável, gente. Claro. Quando a gente fala dos temas só para jogar uma bomba, de racismo, quando a gente fala de racismo estrutural, não é que a gente... É uma questão tão profundamente que a gente... E assim, a gente tá num conforto. Tanto na situação de branco privilegiados, como os homens nessa dominância do mercado de trabalho. E eles não fazem porque eles são malévolos, Não. ou eles estão pensando na forma de dominar o mundo, mas realmente é um padrão. Então, assim, eu acho que esse é um ponto super importante. Então, E que assim, a gente também... reforça. Reforça. E essas mulheres que entrevistam e perguntam. Sim. Agora, só, última, isso eu tenho que falar, eu vim de um ambiente muito agressivo e muito machista. E quando eu ingressei no meu atual escritório, na entrevista eu falei pra eles, eu cheguei bem séria, assim, eu tava conversando com um sócio, eu fui na casa de um deles, porque era secreto, porque eu era de um concorrente, era uma coisa assim. Eu cheguei assim, olha, quero dizer pra vocês que eu tô pensando em engravidar, né, até a segunda filha. E foi muito engraçado, estavam 3 homens, os 3 pararam e me olharam, e eu me lembro que um deles veio pra mim e disse, tá, e daí? Uhum. Isso é tudo que a gente quer ouvir. E, de Sim. fato, é real isso lá no escritório. Eu me lembro quando eu falei que eu tava grávida, teve quase tanta festa quanto na minha família. Ou seja, ter ambientes como estes... Torna a empresa melhor. É isso. Torna tudo melhor, porque tu sente que tu não precisa estar acuada, tu não precisa estar... Eu preciso esconder Isso. eu preciso esconder que eu sou mulher, eu preciso esconder que eu sou mãe, eu preciso esconder. E, gente, quem vive, quem produz, quem é criativo escondido, né? Essa mãe que fica em casa parada, como eu estava dizendo, né? A não ser que ela seja amordaçada e presa com correntes numa cadeira. Porque essa mãe vai se mancher todo O o dia tempo, vai inteiro. todo o tempo solucionar problemas. É que eu acho, às vezes, também, a lógica do mercado, ela é pouco inteligente. Produtividade não é presença. É isso que é preciso Exato. entender. Produtividade tem a ver com foco, com a capacidade de conseguir integrar tantas coisas ao mesmo tempo, com sentar e fazer, entendeu? Então, assim, essa lógica de que tu precisa estar das 9 às 18 para ser produtivo, tem vários memes na internet que mostram eu sendo produtiva, aí o chefe passando e a pessoa digitando nadas, assim, na tabela do Excel. Então, assim, cara, o funcionário que quer muito, né, o trabalhador que quer muito entregar, que tá motivado, que curte o que está fazendo, ele não precisa estar das 9 às 18. Ele vai estar o tempo que ele tiver e vai te entregar o que ele precisa te entregar. A exceção, claro, de trabalhos presenciais que tem um atendimento ao público, etc. Então, assim, o mercado precisa abrir os olhos para isso. E o que eu acho, assim, as mulheres também estão se organizando para criar esses ambientes. Eu hoje trabalho numa agência essencialmente feminina de mulheres mães, onde há um ambiente de segurança tão grande que a gente chega nas reuniões né? E a gente pode falar desses temas. E que é coisa melhor do que poder falar desses temas. A pior coisa é tu ter que esconder, tu tá mentindo pra alguém que tu não tá indo por causa de um filho doente. Gente, isso não existe. Eu acho... Existe. Não Existe. Ainda deveria. existe muito. Não Existe. deveria existir, isso que eu quis dizer, né? Fora que também, às vezes, a mulher, por estar tão atribulada, ela também não se cuida, né? Então, tem que cuidar dos filhos, então eu não vou fazer minha mamografia, meus exames agora, porque eu tenho que sair do trabalho e eu já saí semana passada, porque a Sofia ficou doente, porque a Helena tinha alguma coisa no colégio, eu tinha que ir lá resolver, então eu não vou me cuidar. E a gente fica se deixando para trás e isso vai gerando um acúmulo de estresse, um acúmulo de falta de cuidado, né? E o câncer de mama, e que já tem cura, gente, já tem, se a gente se prevenir, Diagnóstico né? precoce. Mas a gente não... Será que a gente está se prevenindo? Fica essa pergunta, né? Será que a gente também está tendo esse olhar de cuidado pra gente, né? Então, acho que é isso, assim, a gente poder buscar esses espaços e organizar o nosso tempo. Então, uma coisa que eu faço com as mães é a pizza da vida. Pensa numa pizza com diversas fatias e os principais papéis que a gente desempenha, põe em cada fatia e pensa sobre como é que tá essa fatia. Então, a gente pensa lá na fatia do hoje, como que tá agora, na dos meus sonhos, a perfeita, e o que a gente pode fazer, que não é nenhum nem outro, né? O que é possível? Chega no máximo a 2 fatias de pizza. Não é? Pra gente... Então, assim, de a gente poder ter o controle da nossa vida, poder repensar os espaços por onde a gente pode estar, quer estar, né? Poder estar com os nossos filhos e não deixar de olhar pra gente, fora o marido ainda, com os companheiras, eu ia falar né? sobre isso, porque, gurias, como é que fica
a relação com o parceiro, a vida sexual, aquele momento que tu olha e relembra e faz votos novos, reforça os votos. Eu estou com essa pessoa por causa disso, disso e disso. E não depois de muitos anos tu olha e diz, quem é este homem? Né? Como é que é para vocês? Eu tô casada há 17 anos. Eu casei muito cedo. E eu tive filhos cedo, né? Minha primeira, a Clamaia nasceu, eu tinha 32. Então, a gente teve um período prévio de casamento e namoro longo, vamos dizer assim, 10 anos só nós. Então, mas como nós dois queríamos muito, a gravidez foi algo muito pensada. Agora, vou dizer que foi fácil? Evidente que não. Ele diz pra mim, não, eu sou o último na tua lista. Uhum. Ele fala isso, mas talvez... Enfim, é o jeito, assim, não existe uma solução fácil. Quem diz que tem filhos, casamento e trabalho, ou mesmo as mães que ficam em casa, não é uma equação fácil. Então, assim, eu acho que teve um livro que eu li também da irmã do Mark Zuckerberg lá do Facebook, que ela fala, cada dia de manhã ela acorda e escolhe, tem família, exercício, amigos, filhos e saúde. Cada dia ela acorda de manhã e escolhe 2, no máximo 3. Então eu tento pensar na minha vida, eu tento pensar ao longo da semana. Olha, esta semana que eu, por exemplo, estive em viagem a trabalho na Guatemala, depois eu conto pra vocês, foi super interessante, foi um grupo de mulheres. Eu tentei me organizar para esse final de semana, exceto esse nosso compromisso hoje, que eu até me bateu um pouco de culpa, não ter nada para poder me dedicar à família. Então, eu tento olhar não o meu dia, porque senão eu sempre vou estar falhando ou deixando algo... E te deixando em último lugar. Exato. Então, se tu olhas a semana e pensa, olha, bom, esta semana, então eu já dediquei essa grande porção ao trabalho, então eu vou dedicar a mim, vou fazer a minha yoga, etc., e vou dedicar a minha família esse final de semana. Eu acho que esse equilíbrio ao longo da semana... é algo muito importante. Porque se você olhar o dia, sempre vai ter algo que vai ficar de fora. E aprender a delegar, né? Então, eu tenho 2 filhas em idade escolar e a gente tinha reunião de pais agora, de início de ano. Aí eu pensei, eu vou da primeira, que a Helena tá no primeiro ano, pensei, eu vou nessa. E aí eu fiquei, gurias, muito apreensiva, porque na outra, que era uma segunda, a outra era na quinta. E eu deleguei pro meu marido. Pensei, ai, gente, ele não vai trazer as coisas, ele não vai... Ele não traz. Não, aí eu fiquei assim, aí eu pensei, eu preciso ir pra cá. Aí eu fiquei com elas em casa, eu fiz uma janta, eu precisava daquele tempo. E eu juro pra vocês, foi um esforço, né? E a gente conversa muito, assim, da gente tentar dividir. Nós fazemos terapia de casal, né? E de família, na verdade, porque às vezes as crianças vêm junto e fazem parte, né? E a gente discute isso, assim, de o que é importante nele para mim. Acho que ele tem essa questão de me ajudar muito, a gente conversa. Quando não conversa fora da terapia, tem que conversar na terapia, né? E a gente tenta ter um momento, o nosso momento é depois que as gurias dormem. Então, elas estudam de manhã, elas dormem ali pelas 9 horas e a gente tem um tempo para nós, para a gente conversar da semana, para a gente se dividir, para a gente poder saber o que acontece um com o outro, né? E tentar sobreviver. Claro, alguns momentos a gente tem que programar. Isso, eu fui para viagens, essas coisas. Eu sempre tenho na minha lista de coisas também viagens pro casal. E às vezes ele até resiste. Ai, não, eu digo, não, nós vamos. Eu resisto mais, eu vou te dizer. Ah, não, ele que resiste. A gente foi para Maceió, ficou 10 dias, eu fiquei com o coração. Os avós, né, ficaram com as gurias. Muito tempo, 10 dias. Ai, meu Deus. Mas foi tão renovador. Claro. É isso. Eu confesso para vocês, assim, que eu não tenho essa culpa desses momentos sem a minha filha. Eu preciso desses momentos. Né? Quando eu sou uma pessoa que eu fui filha única até os 13 anos, então eu tenho, sabe, um quezinho do egoísmo, do meu momento de estar sozinha. Então, para mim, a maternidade entrou como uma grande enxurrada de doação. E até eu equalizar isso no pós-parto, eu passei por uma depressão pós-parto exatamente porque eu não me via ali. A terapia me ensinou a entender que eu estava enterrando uma mulher para nascer outra, exatamente porque parecia que me tinham tirado todas as vontades com o nascimento da minha filha. E assim como tu, foi uma maternidade muito desejada. Eu demorei 1 ano para engravidar, querendo muitos testes negativos, aquele cenário todo. Então, até eu entender que a maternidade ia me exigir uma dose de egoísmo quase que na mesma dose da doação, foi difícil equalizar. Mas hoje eu não tenho, assim, culpa desses momentos sem a minha filha, porque eu tenho muita segurança que os momentos que eu dou pra ela, que eu tô com ela, eu tô muito integral. Eu sou meio menina moleca, a gente vai nos brinquedos juntas, a gente faz as coisas juntas. No meu perfil a gente faz receita junto, a gente brinca juntas. Então, assim, eu não tenho essa
culpa de não estar com ela. E eu nem chamaria de egoísmo, é normal, não é? Mas perfeito, eu digo, né? eu falo pro pessoal que me segue que é egoísmo, senão as pessoas não entendem que é um olhar pra ti Exato. e dizer o que eu preciso agora se eu não for levar em conta mais ninguém. Bom, eu preciso ir correr, eu sou esportista, eu gosto de correr, pra mim correr é a minha terapia. Então, além da terapia. Então, eu preciso daquele momento. E da mesma forma no casal, esse entendimento de que tu vai precisar criar esses espaços. E as pessoas ficam muito culpadas. Ai, tem que ser algo que role natural. Não, gente, não às vezes tu vai vai, precisar nada agendar. rola Tem que natural. organizar. Às vezes tem que organizar essa Eu adorei que rotina. todos berraram. Não, tem que organizar. Lá nos Tem. Estados Unidos, elas têm Tem. date night toda semana. Acho que assim, toda semana talvez É seja muito. demais. Mas assim, uma coisa que eu escutei muitas de nós falando, assim, minha mãe diz que eu sou uma feminista falsa. Eu sou uma fake feminista. Porque ela diz que, de fato, meu marido ajuda. E não deveria ser assim. Não é ajuda. Pois Não, é. mas não é ajuda, mas ele é um pai extraordinariamente participativo. Eu sou super assim, eu achei que eu ia ser a mãe divertida, mas ele é 700 vezes mais divertido. Ele adora brincar com as crianças, e eles saem, eles fazem coisas, e ele busca o colégio, e leva no médico, ou seja, tudo isso agora, toda a carga mental, que eu acho um ponto super importante. Eu fui viajar para essa viagem de trabalho, eu recebi um convite para participar de um programa de mentoria de mulheres na Guatemala. Lá a situação, gente, é assim, a gente tá no privilégio do privilégio, vocês não fazem ideia. Mas eu deixei um Excel pronto. E eu fazendo O que estava Excel, escrito nesse Excel, eu me dei conta da loucura que era aquilo, mas ao mesmo É tempo um controle também. é um né? controle, só que assim, ó, ele não faz ideia de quais atividades complementares elas têm cada dia. Mas se eu digo, tu busca ela terças e quintas, ele vai buscar feliz. A gente tem entendeu? que gerenciar. Exato. É um Os gerenciar. homens precisam ser A gerenciados. gente tem O que que é gerenciar. Horrível, não pode usar palavrão. Pode ir no mercado, a gente faz a lista. É muito horrível, gente. É uma horrível sobrecarga com ele. a mais que a gente não... Digamos que a gente não vai ao mercado. A gente não vai na reunião. Mas a gente tem que estar no controle. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender enquanto Tem mulher. muita cena de filme E aceitar. de mulher que resolve sair, deixar. Chega, as crianças estão todas felizes, a casa está uma bagunça, e aí? Tudo bem, Né? exato. O homem tem que... eu acho que eles têm essa coisa de... Eles cuidam do playground, que é muito salutar. Um playground simbólico, assim, e a gente cuida da estrutura Isso. do mundo, né? Neste momento, é assim com essa cultura que temos. Mas se a gente puder mesclar esse playground na nossa vida... O que eu faço nesse livro Deixa a Peteca Cair? Então, por exemplo, ele olhava pra mim e dizia assim, tem que consertar, sei lá, o ar-condicionado. Eu dizia, eu lá e já... Agora Tem que consertar daí ar-condicionado. agora, então, o que eu tento fazer? Especialmente em coisas da casa ou organização de viagens. Então, assim, o que eu tentei? Deixar isso só mais para temas de crianças, que eu não quero deixar a peteca cair com as crianças. Mas, assim, tem uma tinta que tá descascada no meu banheiro há 1 ano. E eu olho para aquilo ali e eu digo, não vou mandar consertar. Então, tu tem que se aguentar. Então, nesse livro tem uma parte épica que ela conta que eles se dividem. Na época, tinha muito correio. E ela diz, você é responsável pelo correio. Ela deixou cartas durante 3 meses empilhando na sala dela. Então, eu acho que é isso. A gente tem que então, escolher aquilo que a gente vai deixar a peteca cair para que realmente... então, assim, o equilíbrio que eu achei foi este. Só um Mas pouquinho, eu ainda que faço cartas que ela deixou, eu não entendi. Não, imagina que você recebe cartas pelo correio. Né? Antigamente você recebia as contas, os convites, Sim, etc. E eles dividiram como casal a responsabilidade pelo correio, pela verificação do correio, era dele. Era dele. E ele Ela montou uma planilha chamada Todas as Coisas que eu faço. Tinha uma palavra aí não muito legal. E tinha mais de 1000 linhas nessa planilha. E ela dividiu com ele. Bom, vamos nos organizar, então, o que você vai assumir? E nessas questões tinha o tal correio. Então, eu tenho o meu correio simbólico, que é a tinta descascada no banheiro. E eu deixo ela lá. Porque eu não vou assumir isso. Por que nos incomoda mais todas essas coisas do que a eles? Esses homens também não são produto Claro Não que tem sim. menor dúvida. São produto nosso, são filhos de outras mulheres e de a sociedade que diz, não precisa te preocupar, né? Deixa que eu cuido de ti. Essa parte da casa
ainda é feminina, por mais que a gente tenha visto homens muito envolvidos, e acho que a gente não pode também... Por isso que eu tô falando, Sim. meu marido, ele é um eles, pai né? incrivelmente presente, Mas, marido, mas... é uma desejabilidade social, e isso era uma coisa que eu via nos grupos, que era assim, eu tenho que gerenciar tudo, eu tenho que estar no controle. E se eu deixo ele ir na reunião, eu fico aqui pensando, meu Deus, foi tudo bem, eu consegui saber da reunião. Sabe, a gente poder dizer, deixa, hoje ele vai lavar o cabelo dela do jeito dele. Deixa, né? Deve ter sido Perfeito. muito mais divertido para a Não filha. é assim. Mas eu acho que a gente também caminha, eu pelo menos, busco caminhar por transitar com isso com mais leveza. Sempre foi muito pesado. Eu acho que a sociedade nos traz padrões de comparação muito altos. Então, Sim. às vezes, tu tá numa roda e aí uma amiga tem um marido que, meu Deus, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é maravilhoso, nananana. Quando vê, dá uns meses, separaram. E aí tu pensa, tá, mas como assim, né? Então, assim, eu percebo muito que a gente tem que caminhar para um padrão. Com a internet, bom, gurias, eu sou heavy user de internet, né? Então eu consumo muito internet e eu vejo, assim, muita coisa engraçada. E aí eu digo pro meu marido, gente, se todos os casais são assim, o nosso casamento tá a salvo, eu digo, porque as coisas domésticas que me incomodavam, mas tem outro que também tem assim, que também passa por isso, e aí dão risada, e aí criam um grupo. Eu vi que era um casal que criou um grupo só pra se mandar coisas que o outro deveria ter feito. Aí só manda uma foto da pia de louça, não sei o que. E no fim das contas a gente caminhar meio que nessa corda bamba, rindo uns dias, chorando outro, Isso. porque eu acho que quando a gente vai tornando as coisas muito pesadas, tudo fica muito pesado. Linha reta não é Isso, vida, né? E não se comparar tanto. Eu aprendi muito isso. Como eu venho de um perfeito. ambiente onde a exposição é muito grande, que é o ambiente da internet, essa coisa da comparação é muito grande. E eu lembro que a minha virada na internet aconteceu quando eu decidi fazer coisas diferentes do que a internet fazia. Não que eu tenha sido uma grande inovadora, mas assim, eu trabalhei durante 10 anos com jornalismo de TV. Aparecer no vídeo sem estar maquiada, pra mim, era impensável. Eu tinha uma exigência estética altíssima e recebia crítica, o Twitter pra mim, assim, é meu principal, né? E aí, quando eu comecei a aparecer de toalha no cabelo, sem maquiagem, eu comecei a ter tanta acolhida das mulheres, era Exato. aquilo que as mulheres Que nós queriam. sentimos Exato. todas Era nós. exatamente Exato. aquilo. Então, quando a Malu nasceu, um dia eu postei assim, né, rindo, mas eu tava com umas olheiras, assim, eu olho aquela foto e digo, meu Deus do céu, parecia que eu ia ser atropelada por um caminhão com ela no colo, assim, meses. E eu botei assim, né, as olheiras e o sorriso. Isso. Os dois vieram dela. Porque não adianta, a gente tem que começar a falar. Quando a Malu nasceu há 8 anos atrás, se falava muito pouco sobre puerpério de forma, assim, Sem séria dúvida, e honesta. sem dúvida. Eu tive uma depressão pós-parto que eu sofri sozinha por quase 3 semanas porque eu não tinha coragem de falar o que eu tava sentindo. Ai, agora me arrepiei. Eu desejei muito aquilo Que horror. e na hora que ela nasceu, eu olhava e eu não tive aquela conexão instantânea. Apesar do amor incondicional, eu tive que construir isso e ninguém me falou que ia ser Gente, a assim. gente não ama filho Exato. logo que sai. Tu olha e diz, mas quem é esta criatura? Eu sonhei um príncipe e veio um saco. Sim, não, e aí, Que aí chora, pra só vocês chora. verem como tudo nos trata com confronto, né? Aí eu tive a depressão, aí a primeira pediatra da Malu na época me disse, tu não podes tomar remédio. Oi? Por quê? Então, Por a causa da medicina me amamentação? tratou mal de novo. Quando, na verdade, existem remédios seguros para tratar a depressão pós-parto com amamentação. Mas aí eu já tive mais uma negativa. Então, olha a dificuldade. E eu sou uma mulher que tinha uma rede de apoio, tinha informação, eu tinha acesso a muita informação. Procurei uma pessoa que fechasse mais comigo para cuidar da Malu como pediatra, né? Mas é muito complicado isso, assim, como a gente vai sendo empurrado para uma área onde algumas mulheres caem numa solidão mesmo, né? Que é aquela solidão materna dos primeiros anos. Outro dia eu trouxe pro meu perfil aquela brincadeira que fala assim, convide uma mãe mesmo que ela diga não. Que é a história da gente seguir convidando as amigas que são mães pra fazer coisas, mesmo que elas digam não, porque o fato de tu não convidar mais, coloca ela numa zona de exclusão absurda. Então, assim, da gente conseguir entender que às vezes não vai dar pra ir, mas a gente vai seguir convidando, a gente vai seguir acolhendo. Esse olhar mais né, acolhedor com as recém-mães e também de não tanta comparação, porque eu acho que a internet nos traz muita coisa boa, mas traz também Exato. escancar Mas a essa gente janela da compara. comparação. Né? Eu acho que nos grupos de mães, uma das falas é isso, é as gurias, as mães, se encontrarem e conversarem e se identificarem, que nem a gente estava falando ali, né? Como é que tu faz? Eu faço assim. Cara, eu não tinha pensado nisso, eu também posso fazer, que legal. E é uma simplicidade, é tudo muito simples. E aí né? várias ali, teu filho anda de bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta, eu tenho mães que a partir do grupo, criou um grupo de andar de bicicleta Ai, fim de que semana demais. com os filhos, algumas são músicas
tocam piano, violoncelo. que legal. Muito legal, gente. E acho que é isso que a gente precisa, esse momento de identificação e de autocompaixão, né? Eu gosto muito, eu estudo muito, né? Pesquisas científicas em psicologia. E tem uma autora, que é a Christian Neff, que fala da autocompaixão que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? E ela traz uma coisa muito legal, que ela fala assim: se uma amiga tua tá terminando o relacionamento, o que tu diz pra ela? Ele não te merecia, tu é legal, tu é uma mulher incrível, tu merece coisa melhor. Mas se a gente tá terminando o nosso próprio relacionamento, eu sou uma burra, eu não devia ter feito isso, né? É um fracasso. A gente se trata pior do que a gente trata as outras Exatamente. pessoas. Mas né? é aquela história que eu conversava com uma amiga que ela dizia assim: eu não quero que a minha filha sofra pressão estética, mas eu na minha casa me olho no espelho e digo: meu Deus, como eu tô gorda. Então, assim, como que a gente muda essa chave? Eu também sou super a favor da gente se tratar com gentileza, com acolhimento, mas a gente ainda carrega muito isso. Tem uma pressão lá fora. Tem. Então, né? assim, hoje eu me cuido muito quando eu vou falar da minha autopercepção estética na frente da minha filha. E eu cuido pra não falar, mesmo que eu esteja insatisfeita com alguma coisa, eu cuido pra não falar, porque eu falo assim, bom, ela vai começar a reprimir, Mas elas são se reprimir. esponjas. Agora a minha com 9 anos já começou, ela é magérrima e ela, eu disse, mas se tu não tiver essa gordurinha aqui, e se tu ficar reta, vai quebrar, não tem, tu tem que ter isso. Então, assim, isso elas vão receber na sociedade Recebem. ao Todo natural. o tempo, até em historinhas infantis eu estava vendo que tem uma menina, personagem, que brinca com os bichos e tal, e tem um bicho que ele é gordinho. E como ele é gordinho, ele não corre tão rápido. Tu entende que já está dizendo o seguinte, ó, tu tem que ser magro para tu ser ágil, para tu não sei o quê, e tarará. Então, a coisa, ela está todo o tempo, o cinema, toda a nossa cultura, assim, de cinema, música, as é sempre em bonecas, cima, as boneca. Mas assim, uma coisa, falou uma autora, uma outra que eu gosto muito, que é a Brené Brown, que ela fala de vulnerabilidade. Sim. Eu acho que essa é a palavra, tanto nas nossas empresas, como entre mães, que a gente tem que usar. Então, eu, de novo, nesse meu jeito mais in your face, eu contava para as novas mães, eu digo primeiro, dou 2 dicas. Escuta o que teu obstetra ou obstetra vai dizer e contrata uma consultora em amamentação. O resto, senão tu vai ficar louca ouvindo tudo. E eu contava a história. Essa foi a Maia, nas primeiras semanas. Um cheiro, gente. Eu sentia um cheiro, eu tomava banho, passava desodorante, não saía aquele cheiro. Depois eu me dei conta que era o leite. Porque a gente fica com cheiro de leite podre. Azedo, que fica ali, né? E fica ali. Então, assim, ninguém te conta isso. Eu acho que tu poder contar isso pra outra mãe, pra ela não se sentir um ET quando ela sentir um cheiro azedo, é super importante. Então, assim, e contar das vitórias, mas ao mesmo tempo também desses momentos, assim, mais... que são parte da maternidade. É que, sabe, eu acho que cada uma passa por... Tu não tem como tu falar, Eu acredito sabe? nisso. Não tem como tu dizer, olha, vai ser assim. Foi pra mim. Sim, Foi diferente da outra, foi diferente da outra, foi diferente da outra. Tem a ver com a minha infância, com a minha história, com os meus medos, que são diferentes dos teus, né? Então, a gente pensa, mas ninguém conta. Mas depois eu percebi, mesmo que conte, eu não vou entender. Porque eu tenho uma construção fantasiosa na maternidade antes do filho vir. Minha comadre, que é uma grande amiga minha de vários anos, ela virou mãe agora sexta-feira passada, né? E eu ficava nesse dilema. Será que eu falo pra ela que vai doer? Ou eu fico quieta, deixo ela sonhar e ela descobre no tempo dela? Sabe? Eu me parei com esse paradoxo, assim, né? Será que o que pra mim foi um horror, pra ela vai ser? E eu tinha medo de assustá-la. De assustar ou até de induzir aquele
que foi ruim para mim, Que é teu, não que é meu e que talvez para ela tire de letra, né? Claro que a gente dá várias dicas e às vezes eu me pegava pensando, gente, eu só tô falando de mim. Cada vez que ela quer falar dela, eu tô falando como eu era mãe. Em vez de a gente escutar, a Né? gente tá... Não, a dica que tu pode dar é como usar fralda. Eu dou Só essas dica. duas dicas para as grávidas do É. obstetra e da consultoria amamentação, porque a amamentação é um Importantíssimo. troço. Porque também, né, de novo, eu acho que tem que achar um equilíbrio. Eu não sei o que decidiu, depois tu nos conta, assim, esse mistério. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio entre aquilo que a gente viveu e compartilhar com as outras, porque senão elas ficam com aquela imagem da internet da mãe, com aquela luz, aquela coisa quase angelical. A Virgem Maria. A Virgem Maria. E, por outro lado, do leite coalhado. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre essas duas. Isso. E contar que o parto foi maravilhoso, mas talvez tu estavas com muita dor naquele momento, mas do sorriso e das olheiras, né? Sim. Eu acho Nada assim, é uma coisa só. a gente vê, assim, uma disseminação muito grande da maternidade real, né? E aí, às vezes, a gente vê a nova geração dizendo, é por isso que eu não vou ter filhos. Eu não quero ter filhos, não quero ter filhos. E aí, tu olha e diz, não, mas na verdade, eu só queria te contar que é o maior amor do mundo. Então, assim, é muito desafiador ter esse equilíbrio, assim. Eu tento trazer ali no meu perfil, onde eu abordo muito maternidade, uma visão bem humorada dos problemas. E aí, claro, o bom da maternidade. Mas sem dispensar esses toques de realidade. Eu tenho amigas que vão ser mães, né? E foram mães recentemente. Eu só tento trazer pra dizer assim, olha, se tu te sentir assim, é normal. Né? Que aí é um condicional, não é que a pessoa vá se sentir. Exatamente. Mas, se acontecer, é normal. Mas é exatamente essa dose, porque às vezes pra nós vai ser muito... tem muito a ver também com como a pessoa é. Eu fazia muito esporte, então parar o esporte pra mim foi horrível. Mas uma pessoa que não faz esporte não vai sentir falta disso quando nascer. Tu tá falando né? da tua realidade. Exato. Né? Então, o que eu tento só, assim, é pegar os pontos mais profundos e dizer, se isso acontecer, é normal, viu? Aconteceu comigo também. Mas, claro, cada uma vai ter uma experiência muito pessoal. E passa rápido. É isso que eu falo pra ela. Ela tá agora com a barriga, porque a gente ganha o filho, mas a barriga continua, né? E ela disse, eu tô com a barriga ainda. E a mãe, né? A avó, não, mas eu saí de calça jeans. Tá? E a princesa lá, a princesa do Reino Unido, sempre aquela foto do hospital maravilhosa, vai me dando uma raiva. Gente, Mas era meio larguinho aquele vestido. ela não tava tão magra assim. Não, as roupas. Ela devia estar com uma cinta daquelas apertando também e mais sofrendo tensa horrores. Eu tô dispensando. Exato, com dor, chorando. É isso que eu falo pra ela, passa rápido, curte, tem um lado bom também disso, né? Nasceu a filhinha dela, que é a coisa mais linda do mundo, e aquele amor ali. A gente virou mãe e aprendeu uma coisa que a gente só sabe quando a gente vira, né? Só quando vive mesmo, não tem como, né? Gurias, qual foi, quando olhando para trás, assim, maternidade, carreira, que vocês olharam naquele dia, naquela semana e perceberam assim, pá, eu sou muito, porque olha que eu consegui fazer isso e isso. Cada uma de vocês tem uma história de ter percebido e ter caído a ficha de como, do entendimento, da percepção de que aquele momento tu entendeu que dá para juntar maternidade e carreira e que tu pode seguir em frente com aquilo que tu é, que tu acredita. Como é que foi para ti, Larissa? Para mim, eu decidi, depois que eu virei mãe, né? Que eu não conseguiria, Larissa, trabalhar 44 horas, né? E conversei com meu marido, consegui. E aí eu mudei a minha carreira e eu conseguia ficar as manhãs com a minha filha, mas de tarde, sim, ela ia na escolinha. E eu ficava bem. O que acontecia? Eu ia para o trabalho, eu pensava em outras coisas. Eu estava lá me sentindo produtiva, me sentindo útil, ganhando meu dinheiro, porque ajuda, né? Mas eu tinha ficado com ela de manhã, né? E isso para mim foi isso. Aí entrei para o mestrado e doutorado. Entre o mestrado e o doutorado, eu estava ganhando a Helena, né? Eu ganhei a Helena, defendi a minha dissertação, a Helena tinha 2 meses e eu emendei o doutorado. Mas aí eu tinha que decidir um tema da tese. E eu falei para o meu orientador, eu preciso estudar a maternidade, é o que eu estou vivendo hoje, né? E poder olhar para outras mães nesse processo identificatório de que eu não estava sozinha no mundo, fez com que eu conseguisse superar e de tirar essa culpa de que sim, eu podia trabalhar, porque para mim foi muito essa culpa, assim.
tá, eu não tô trabalhando, que horror, eu preciso, porque eu quero ajudar nas despesas, eu não consigo ficar em casa, eu me sinto mal, e cada um com o seu, né? Eu preciso produzir algo além da casa. Então, eu consegui juntar, e aí pesquisando e podendo trabalhar com as mães, eu fui me desvencilhando. E claro, o social, assim, se o meu marido viajava quando a minha filha tinha 3 meses, tá tudo bem. Mas se eu viajava, que horror. Mas eu consegui lidar com isso. Eu tive a minha mãe com rede de apoio, a minha sogra, né? Eu tive uma pessoa que me ajudava também em casa. Então, assim, eu consegui nessas entre manhas, né? Acho que como é que é? Eu consegui mudar e hoje a Helena já tem 6 anos, a Sofia tem 11. Eu consigo sair mais. Eu já fico o dia inteiro fora e consigo conversar com elas. Sim, e elas eu aprendi entenderam. que eu sou um modelo. Tanto que eu recebi cartões ontem delas e elas me diziam: mãe, tu é o máximo, tu trabalha, tu é uma boa mãe. Ai, como que é que tu amor. consegue? Isso tem que enquadrar. Elas me dando esse feedback, né? Tá ótimo, muito bom. A Malu grava vídeos, às vezes ela pega o celular e começa a gravar escondida. Aí eu tô lavando a louça e ela começa, guerreira, maravilhosa. Ela fica fazendo a locução. Eu postei o ano passado, olha que linda minha mãe, maravilhosa. E eu ali lavando a louça toda descabelada. Eu não sei se dizer, Fátima, se eu já tive esse momento, né? De olhar e dizer, tô indo, mas eu tô indo. Eu acho que pra mim, assim, a maior provação recente foi eu durante 4 anos eu fui CLT e fui MEI ao mesmo tempo. Então, eu fui gestando o meu negócio enquanto eu ainda trabalhava formalmente no mercado. Foram tempos muito difíceis, porque era aquilo de trabalhar 24 horas por dia, né? Então, terminava a minha carga de horário ali CLT, eu seguia trabalhando. E o ano passado eu saí do CLT com o maior medo do mundo, né? E ver que as coisas deram certo como empresa é muito incrível, assim, porque realmente a gente tem uma insegurança muito grande. E o plano de saúde, e a carga formal de trabalho, e se chegar ao fim do mês e não tiver, né? Então, eu acho que esse foi o principal. Mas eu acho que a maior mudança ocorreu mesmo quando eu trabalhei durante quase 10 anos com televisão, numa carreira de ponta, assim, em relação ao jornalismo, numa empresa onde as pessoas gostariam de estar, onde existe uma concorrência muito grande. E quando a Malu nasceu, pareceu que tudo mudou. E aí eu trabalhava muito aos finais de semana e eu falei, não é aqui que eu quero estar. Eu quero estar mais com ela. E tu abrir mão disso não foi entendido por muita gente. Muita gente me dizia, mas e a tua carreira? Mas tu tá em ascensão, mas tu tem 28 anos, tu tá crescendo, tu isso, tu interessante, aquilo. mas filho parece que não é prioridade, né? Sim, e aí aquela decisão... Mas é dual, né? Porque tem não é pessoas pra julgando ela porque ela tá trabalhando no final de semana e tem as pessoas julgando ela. Mas é um entendimento de que as pessoas também não tinham, que as pessoas... Ai, que bom, tu largou e vai ficar com a tua filha. Assim, não, gente, eu só quero desacelerar, eu só quero estar num lugar onde eu tenha fim de semana. Era isso que eu queria, ou eu não trabalho à noite, que era uma coisa que acontece muito com o jornalista em razão de plantão. Então, assim, acho que ali foi o maior desafio pela maturidade que eu não tinha ali, com 28 anos. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada. E aí, quando eu segui trabalhando em outras áreas e me realizando em outras áreas e tendo esse entendimento de que eu fiz ali com 28 anos coisa que eu nunca tinha feito em relação ao meu profissional. E aprendi de novo, e agora tô aprendendo também. Todos os dias a gente vai aprendendo. Mas é uma coisa que é difícil da gente admitir quando a gente tá se firmando, né? Nessa idade mais jovem, de olhar e dizer, não, eu vou começar a fazer algo totalmente novo e tá tudo bem, né? Carregada de inseguranças, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi uma certeza de que, bom, tinha feito a decisão que eu tinha que ter feito ali naquele momento. Eu vou dizer que eu tive 2 momentos que não foi assim, nossa, agora... Mas assim, teve um... com a minha primeira gravidez, que eu me lembro, eu amo minha profissão. Então, é sorte, porque realmente eu escolhi, eu amo ser advogada. Eu sei, as pessoas olham, teve um cliente uma vez olhou pra mim e disse assim, você nem parece advogada, e eu tomei isso como um elogio, porque tem mas assim, eu adoro o que eu faço. Então, assim, eu sofria, minha mãe disse, com o melhor das intenções, quando a minha filha já era mais velha, disse assim, a gente não imaginava que tu seria tão boa mãe. Porque eu amava tanto o meu trabalho e gostava de viajar, eu viajei muito internacional, eu faço muita operação na América Latina, então assim... Então, primeiro momento, foi quando a Maia devia ter uns 3 meses e chegou um pedido de proposta de um cliente. Nunca vou esquecer, uns clientes israelenses. E eu fiz a proposta, terminei, toda esgualepada lá ainda, porque 3 meses, né, a gente tá esgualepado. Quando eu mandei aquela proposta, eu disse, ok, eu ainda sou a Raquel.
Não sou só uma fábrica de leite, não sou... Então, isso foi um momento identitário para mim importante, de saber que eu sou um dos meus antigos colegas num ambiente não tão favorável à maternidade, disse para mim, aí agora tu se sente completa? Eu digo, este lado se sente completa, mas eu ainda preciso daquela outra Raquel. E o segundo momento foi quando eu estava agora no atual escritório, eu estava voltado também um pouco de licença e eu fui indicada para a Sociedade de Capital. E durante aquele ano eu teria que bater as minhas metas para virar sócia. O apoio que eu tive das pessoas e do escritório naquele momento e essa sinalização foi muito importante. As pessoas, não, mas você tinha recém ganho o seu neném quando você foi indicada. Então, assim, a gente escuta isso. Então, eu acho que esses momentos são aqueles aqueles momentos que a gente diz, vai dar certo. Tem outros, eu ganhei uma bolsa em 2017 e eu fui para UCLA, na Califórnia, uma bolsa de liderança para mulheres incríveis. E eu me lembro que eu liguei um dia para falar com a minha filha, ela devia ter uns 2, 3 anos. E ela não quis falar comigo. Gente, eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Então, assim, só para dizer assim, existem esses equilíbrios, né? Esses momentos. Não é fácil. Não é fácil. Mas que bom que a gente está aqui podendo falar disso, pensar isso, poder trazer esse assunto a público, né? Sim. Gurias, eu acho que o que vocês falaram hoje, a gente teria que escrever e mandar para distribuir em praça pública, assim, porque vocês fazer um manifesto. Um manifesto, carreira e maternidade. É possível. A gente não é uma máquina de fazer... É possível alguns dias e outros não. Esse é o tema, essa dualidade. É possível. E pode ser que não. Né? Porque é bem isso. A gente não é uma máquina de imprimir coisas todas iguais, né? E a gente está chegando ao fim e eu queria agradecer muito a vinda de vocês aqui. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada, Fátima. Obrigada às gurias que dividiram aí a mesa com a gente, né? E a todo mundo que estiver nos assistindo. Eu já sou das redes sociais, já vou mandar o pessoal. Compartilha muito, curte, né? Divulga. Manda para uma mãe que tá precisando ouvir essa palavra da salvação. Esse foi um episódio da Fala Feminina tratando sobre maternidade e carreira com o apoio da Britânia. Se você quiser saber mais sobre a campanha Cuidando de Quem Cuida, siga o QR Code que está nessa tela. Obrigada.